Eu queria falar nesta noite sobre o tema promessa ou utopia. A escolha de viver pela promessa de Deus ou pela utopia humana. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Vamos ler agora o texto de Gênesis 45, versículos 17 a 20. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ordenou Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado dizer-lhes: fazei isto, levai vós da terra do Egito carros para vossos meninos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Quero repetir este último verso. Preste bem atenção o que diz Faraó a José: não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Deus aplique em nossos corações, portanto, a sua bendita palavra. Você tem escolhido viver pela utopia humana ou pela promessa de Deus? Dito de outro jeito, você segue Deus ou Faraó? A palavra utopia, ela foi criada a partir da justaposição de dois termos gregos. O primeiro deles, hu, que quer dizer não, é uma partícula negativa, um prefixo de negação. E o segundo é topos, que quer dizer lugar, significando, portanto, não lugar ou lugar que não existe. O dicionário Aurélio nos dá a seguinte definição de utopia: um país imaginário, criação de Thomas Moros, que morreu em 1535, ele era escritor inglês e escreveu um livro com este nome, Utopia, onde um governo organizado da melhor maneira proporciona ótimas condições de vida a um povo equilibrado e feliz. Por extensão, este termo também descreve, ou é descrição ou representação de qualquer lugar ou situação ideais, onde vigorem normas e ou instituições políticas altamente aperfeiçoadas. E o terceiro entendimento, por extensão, é um projeto irrealizável. Utopia é um projeto irrealizável, é uma quimera, é uma fantasia. Eu vejo aqui na palavra de Faraó, e vamos dizer assim, na promessa de Faraó a José, exatamente este princípio da utopia humana. Mas nós vamos entender daqui a pouco. Observem que José concluiu que foi Deus quem o enviou para o Egito. Isso está dito no capítulo 45, versículo 8, quando ele se reencontra com os seus irmãos e se revela aos seus irmãos. Ele entendeu que Deus fizera isso com o propósito de conservar muita gente em vida. Capítulo 50, versículo 20, ali José afirma isto. Ainda restavam 5 anos de fome.
capítulo 45, versículo 11, é o que ele diz aos seus irmãos. E Faraó então ordenou que José tirasse sua família da terra de Canaã para viverem no Egito. E lhes prometeu o melhor de toda a terra do Egito. Agora observem o dilema: abandonar a terra onde mana leite e mel e trocá-la pelo melhor do Egito? Será que era uma boa? Vamos dizer assim. Será que era uma boa isso? O que nós podemos aprender com essa história? Em primeiro lugar, eu aprendo o seguinte: Faraó ordenou a migração de Canaã para o Egito. Ele ordenou, está claro no texto, a ordem dada a José. Mas a ordem de Faraó contrariava a ordem de Deus. No versículo 16 deste capítulo que estamos aqui estudando, capítulo 45, veja o que diz: quando José se reencontra com seus irmãos, há choro, abraços. José esclarece aos seus irmãos toda aquela situação. E a Bíblia diz assim: esta nova, verso 16, esta nova se fez ouvir na casa de Faraó. São vindos os irmãos de José, o que agradou a Faraó e aos seus servos. E ordenou Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Aqui nós temos a ordem de Faraó, da migração de Canaã para o Egito. Observem o seguinte: Faraó gostava de José, não há nenhuma dúvida. E ele agradou-se da notícia da chegada dos irmãos dele ao Egito, da família de José, exatamente por conta desta estima que ele tinha, autoestima que ele tinha José. As ordens que ele deu, meus amados irmãos, não tenho a menor dúvida, estavam cheias de boas intenções. Mas elas tinham um outro pano de fundo muito importante aqui. É a autoimagem que a autoridade maior do Egito tinha sobre si. Faraó era um título, na verdade, não é? A designação ou título atribuído aos reis. E estes reis do Egito, eles tinham um estatuto de deuses. Eles se autoconsideravam deuses. Aliás, tem um filme sobre a saída do povo de Israel do Egito, ali onde os reis do Egito são exatamente deuses ou semideuses. Esta era a autoimagem, coisa que depois a gente vai ver lá em Roma, a ideia de que eram deuses, né? Aliás, um pouco antes também, Nabucodonosor, rei da Babilônia, também se considerava um deus. Mas os romanos especialmente, daí vem o título Augustus, sublime, alto. Pois bem, Faraó se considerava um próprio Deus. Ele não apenas queria o bem da família de José, mas ele também se sentia no direito de ordenar a mudança da terra de Canaã para a terra do Egito. Me impressiona a expressão: tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, do paraíso na terra, da utopia. Que coisa, meus amados irmãos. Em Gênesis 12:10 se diz que Abraão, por causa de uma grande fome, desceu ao Egito. E talvez foi por isso
que um pouco mais tarde, com um filho de Abraão, Isaque, capítulo 26 de Gênesis, versos 1 e 2, se diz que por causa de uma grande fome, Isaque chegou a cogitar descer para o Egito. Sabe o que é que Deus diz a ele? Não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Peregrina na terra que eu te ordenar. Era ordem divina. Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus para ir para a terra prometida. Era ordem e foi obedecida. Agora o que nós temos aqui, meus amados irmãos, é com todas as boas intenções e com a promessa da utopia humana, construída pelas mãos humanas, Faraó contraordena, dizendo: vinde a mim e eu vos darei o melhor da terra do Egito. A palavra é muito forte. Me lembra, meus amados irmãos, a expressão de Pedro e dos apóstolos em Atos 5, 29, quando as autoridades, irritadas com eles porque proclamavam a esperança em Jesus, e as autoridades proibiram que eles falassem desta esperança, que tivessem a esperança da promessa de Deus, e as autoridades proíbem. E Pedro toma a palavra e diz: não mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Faraó significava viver pelos valores e pelas verdades de Faraó e do Egito, não da terra prometida, e não da promessa de Deus, não pelos valores e pelas verdades de Deus e da promessa de Deus. Meus amados irmãos, a utopia humana muitas vezes vem a nós. E eu fico imaginando que alguém diga: mas pastor, Faraó salvou a família de Jacó, de José e de Jacó. Foi um salvamento, foi um livramento. Mas a minha pergunta é: só havia esta forma de livrá-los da fome? Vamos pensar nisso. Segundo aspecto que eu chamo a sua atenção é que a fome gravíssima em Canaã foi que motivou José a aceitar esta ordem dada por Faraó e a trazer sua família de Canaã para o Egito. Foi a fome. Capítulo 43, verso 1 diz: ora, a fome era gravíssima na terra. E no capítulo 45, verso 6, José vai dizer aos seus irmãos: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. A fome, a crise da fome, era uma oportunidade, era uma situação ou circunstância oportuna e favorável para realizar algo, para o salvamento. Sim, de fato, a fome na terra de Canaã foi que motivou os irmãos de José a reencontrarem, por exemplo, seu irmão. Mas alguém também já disse que a ocasião faz o ladrão, porque foi a fome e a crise que motivou José a trazer a família dele de Canaã para o Egito. Fique bem claro: abandonar a terra da promessa e vir para a terra do Egito. José descobriu que na terra prometida também pode haver fome, irmãos. Pois bem, nós aprendemos uma preciosa lição que eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer. É que viver na terra da promessa, viver debaixo da promessa de Deus, não nos garante ausência de problemas.
não nos garante ausência de fome, de lutas, de desafios, de decepções às vezes. Não. Mas eu pergunto novamente, será que migrar para o Egito seria a única forma de enfrentar aqueles 5 anos de fome? Será? Capítulo 43, versículo 11, depois que a Bíblia diz que eles tinham ido já ao Egito, tinham comprado mantimentos, tinham voltado para a casa de seu pai. E a Bíblia diz no capítulo 43, no verso 1, que a fome era gravíssima na terra e que o alimento, o mantimento que eles compraram no Egito acabou. Preste atenção que diz capítulo 43, verso 11, quando Jacó então argumenta com seus filhos, e aqui eu estou chamando Jacó, mas o novo nome é Israel, obviamente. Pois bem, mas para identificar melhor, eu continuo chamando aqui de Jacó. Então, o pai disse, já que não existe outro jeito senão descer à terra do Egito e levar inclusive Benjamim, façam o seguinte, preste bem atenção nesse texto, ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem, levem os melhores produtos desta terra, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. Não havia trigo, mas havia outros alimentos. Eles, quando entraram na terra prometida, era a terra que manava leite e mel. Um guia, em uma de minhas viagens a Israel, me disse que uma das 7 maravilhas em Israel são exatamente as tamareiras, porque eles chegaram lá e eles encontraram já as tamareiras. Hoje, claro, há plantações de tâmaras ou de tamareiras em todo aquele deserto, o deserto ali do Negev ao sul de Israel. A gente vê aquelas plantações enormes de tamareiras, e é desta tâmara que sai o mel. Não é? Todas as vezes que eu viajei para Israel, eu sempre trazia lá 3 potezinhos de mel de tâmaras. Coisa deliciosa. Meus amados irmãos, isso era o que eles encontraram na terra. Eles não precisaram trabalhar, eles encontraram isto lá. A terra manava leite e mel. Mas eles queriam agora e ali estavam pensando no trigo. Vamos suprir a nossa fome. O que eu quero dizer é que havia sim outras formas de resolver o problema daqueles 5 anos de fome, sem necessariamente abandonar a promessa, a terra da promessa. Sabe qual é o problema da fome? É que ela acaba por nos convencer que só existe um caminho de solução, e é o caminho deste mundo e dos poderes deste mundo, do jeito deste mundo. Esse é o problema que a crise muitas vezes nos traz. É que ao invés de olhar para o alto, nós começamos a olhar muito para baixo. É que nós começamos a imitar pessoas que não seguem a promessa de Deus. Esse é o problema da fome, da crise, da dificuldade, da luta. Mas é esta a verdade. A fome gravíssima em Canaã motivou José a trazer a família de Canaã para o Egito. Viver na terra da promessa não nos garante a ausência de problemas. E nós devemos saber que a fome, que a crise, que a dificuldade é uma tentação, pode trazer consigo a tentação de, ao invés de olharmos para a promessa, olharmos para a utopia humana. Terceiro e último lugar, eu quero partilhar com você a seguinte verdade:
Faraó anunciou o melhor do Egito, mas ele não podia realizar a promessa do melhor. Vou repetir: Faraó anunciou o melhor do Egito, mas ele não realizou, e ele não podia realizar a promessa do melhor, porque a promessa do melhor era de Deus. Faraó anunciou, prometeu o céu na terra. Eu vos darei o melhor do Egito. Meus irmãos, o melhor do Egito não chegava aos pés da promessa, da terra da promessa. Diz assim o verso 17: ordenou o Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado dizer-lhes, presta atenção nisto, a ti, pois, é ordenado dizer-lhes: fazei isto, levai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos, para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Vocês viram quantas promessas a utopia humana traz? É isso aí. Carros para os vossos filhos e tudo. Mas por trás disso tudo está: vinde a mim. A mim, eu, Deus do Egito, Deus sobre toda a terra. Era assim que pensavam os faraós acerca de si mesmos. Agora preste atenção em 4 aspectos aqui. O primeiro deles é que o Egito não era o destino deles. José tinha consciência disso. Por isso, no capítulo 50, versículos 25 e 26, José pede aos seus irmãos e fez os seus irmãos jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará, fareis transportar daqui os meus ossos. E a Bíblia diz: assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Mais tarde, em Êxodo 13, 19, Moisés levou consigo os ossos de José, lá do Egito, para a terra prometida, porque o Egito, a utopia humana, não era o destino do povo de Deus. Não era. Era Canaã, era a terra da promessa. Esse era o destino deles. Segundo aspecto é que Faraó prometeu o céu na terra, mas sem nenhuma garantia. Sabe por quê? Porque a utopia humana é transitória, não é permanente. Ah, meus irmãos, quantas promessas nós ouvimos, muitos dos políticos, não é? E nós devemos lembrar sempre: a utopia humana, ela passa. Sabe o que diz Êxodo, capítulo 1, versículo 8? Olha o que diz aqui: entre mentes se levantou sobre o Egito um rei, um novo rei, que não conhecera a José. Sabe o que é que esse rei fez, esse novo rei? Ele nem sabia da promessa de Faraó, de dar o melhor da terra. Sabe o que ele fez? Ele começou a escravizar o povo de Deus, lá naquela que seria a utopia humana. Aquela que prometia ser o céu na terra. Ah, meus amados irmãos, terceiro aspecto que eu chamo a sua atenção é que Faraó ofereceu o melhor do Egito, mas o povo de Israel ganhou uma fornalha de ferro por 400 anos. É assim que Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20, e Jeremias 11, 4, chamam
a terra do Egito, nestes 400 anos de escravidão. Vocês prestaram atenção? Faraó prometeu o céu na terra, o melhor da terra do Egito. O povo abandonou a promessa, a terra da promessa, por causa da fome. E alguém diria, justificado, sim, mas eu volto a perguntar, era a única forma de resolver, era abandonar a promessa? Não! Não! Faltou confiança em Deus, porque eles mudaram a sua confiança em Deus para confiança no faraó e nas suas promessas vãs, na ilusão da utopia humana prometida por faraó. Ah, meus irmãos, diz assim Deuteronômio 4:20, o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito. Eu quero reafirmar isso. Faraó prometeu o céu na terra. Faraó prometeu a utopia humana. Mas ela era transitória, esta promessa. Não podia se realizar. E, na verdade, ao abandonarem a terra da promessa, baseados na promessa utópica de Faraó, eles experimentaram a fornalha de ferro por 400 longos anos. É assim, meus amados irmãos. É assim. O melhor de toda a terra do Egito não substituiria jamais o que era de Canaã, da terra da promessa. Eu volto a perguntar a você e caminho agora para a conclusão. Você prefere viver pela utopia humana ou pela promessa de Deus? Me chamou um pequeno detalhe aqui, a expressão de Faraó, quando ele diz assim, tornai para a terra de Canaã, tomai o vosso pai. E ele diz assim, vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito. Eu vos darei o melhor da terra. Vinde a mim. Isso contrasta profundamente com aquele que nos disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, meus irmãos, o melhor da terra do Egito não chegava aos pés da terra da promessa de Deus. É melhor viver sob a ordem de Deus do que sob a ordem dos poderes deste mundo. É melhor viver com lutas e desafios na terra prometida por Deus do que viver na ilusão do melhor prometido por Faraó. O melhor deste mundo nunca será melhor do que a promessa de Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê esta capacidade de distinguir sempre entre a utopia humana, as promessas humanas e a promessa de Deus. Que para isso o Senhor nos abençoe.